Você coloca os pés e Deus coloca o chão. A paz do Senhor. Passando nesta manhã maravilhosa para agradecer primeiramente ao nosso Deus por esse privilégio, porque se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. E eu quero deixar uma palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Jonas, capítulo 1 e o versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor vem nos contando a história de Jonas. Porém, nesta manhã, eu não quero enfatizar a história de Jonas. Eu quero enfatizar a história do marinheiro e dessas pessoas que estavam no barco com Jonas. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo, que ali o Senhor tinha mandado Jonas para ir para Nínive, para falar para que o povo se arrependesse. Porém, Jonas fugiu do propósito dele e entrou dentro desse navio. E a palavra fala que esse navio havia muitas pessoas, bagagens, o marinheiro, que aqui no começo vem falando aqui do versículo 5, deste marinheiro e dessas pessoas que estavam junto com Jonas nessa embarcação. Porém, foi necessário eles tirarem o que eles estavam levando por conta de Jonas. Porque na embarcação havia uma pessoa que estava desobedecendo ao nosso Deus. Nessa embarcação havia uma pessoa que ele estava dormindo, não estava acordado, não estava aceitando ali o propósito que Deus tinha enviado ele para fazer. E algo que eu quero te chamar a atenção nesta manhã: será que você não está dentro da embarcação de um Jonas? Aqui nós vemos que essas pessoas estavam. Eles não imaginavam que estariam com uma embarcação junto com Jonas nessa embarcação. Por quê? Porque cada um estava com uma função. Cada um ia para um lugar. Cada um tinha comprado algo, buscado algo. Até mesmo algo tão pessoal ali deles. Mas eles estavam dentro de uma embarcação, com uma pessoa que estava fugindo do propósito. E às vezes acontece isso na nossa vida. Nós estamos dentro de uma embarcação, com uma pessoa que está fugindo do propósito. E aqui nós vemos que é muito forte isso, porque houve-se uma tempestade no mar, a palavra fala. E essa tempestade, ela batia tão forte no navio que parecia que esse navio ia se afundar. Parecia que não ia ter mais jeito. Parecia que eles iriam morrer ali nessa tempestade. E às vezes acontece isso também na nossa vida. Quando nós estamos numa embarcação junto com Jonas, a tempestade vem tão grande sobre a nossa vida que nós imaginamos que nós vamos morrer. Nós imaginamos que não vai dar certo, nós não vamos suportar. Ali eles imaginaram isso, porque a palavra fala que a onda era tão forte que batia no barco, que parecia que ia quebrar o barco no meio. Parecia que esse barco, eu acredito que pelo barulho, eu já tive no mar, e é uma imensidão, nunca presenciei a tempestade, mas já vi o mar, é imenso. Eu tento imaginar ali aquela tempestade, sabe, que parecia que ia afundar o barco. As pessoas preocupadas começaram a fazer do jeito deles.
foram o quê? Tirando as coisas, lançando as suas próprias coisas, o seu interior, tirando deles para lançar no mar, jogando fora, tirando ali deles, a embarcação deles. A palavra fala, depois de tudo isso, eles foram o quê? Perguntar para os seus deuses o que estava acontecendo ali. Aí eu me pergunto, por que que eles não foram perante os seus deuses perguntar o que estava acontecendo de fato antes de tirar as suas coisas, antes de lançar as suas coisas ao mar? Por que que eles não foram aos seus deuses e perguntaram primeiro? Se eles tivessem perguntado, talvez já teria a resposta. Não era necessário eles tirar deles algo que era às vezes até particular, algo que eles tinham comprado, que estava levando para suas casas, porque antigamente não havia-se muitas estradas. Então o que eles faziam? Pelo mar. O percurso era pelo mar. Então havia-se compra, havia-se objetos particular, havia-se coisas que eles queriam comprar e eles estavam levando. Porém, como eles estavam andando em uma embarcação com uma pessoa que estava fugindo do seu propósito, dormindo, a palavra fala que todos estavam ali preocupados, perturbados com o coração, imaginando que iriam morrer. Jonas estava onde? Dormindo. Lá embaixo do navio. Dormindo. A palavra fala aqui no mais profundo sono. Como se nada estivesse acontecendo. O que eu entendo com isso, missionária Lúcia? O que está acontecendo? Às vezes, você está numa embarcação junto com Jonas. E o que você vai fazer nessa embarcação junto com Jonas? Vai tirar de você? Vai tirar de você? Não. Não é isso que o Senhor quer. Quando eles foram perguntar ali, ouve-se a resposta. Que havia-se um que estava fugindo do seu propósito. Ali a palavra fala, né, que eles oraram, fizeram holocausto antes de jogar Jonas, e depois que jogaram Jonas também. Por quê? Porque eles temiam o Deus de Israel. Eles sabiam, eles conheciam, ouvia-se falar o quanto Deus fazia por aquele povo, por aquela nação. E às vezes você está fazendo o quê? Tirando de você, lançando ao mar, de você, porque tem um Jonas andando no seu barco. E o que o Senhor quer das nossas vidas nesta manhã? Para nós chegarmos até Ele, para nós perguntarmos para Ele primeiramente: Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar algo de mim para que eu possa continuar nessa embarcação com Jonas? Porque aqui foi necessário lançar Jonas, mas não é isso que o Senhor quer. Ele não quer que nós tiramos o Jonas da nossa embarcação. Ele quer que nós andamos com Jonas, porém que nós não tiramos também a nossa embarcação, as nossas bagagens desse navio, desse barco. Tem como? Tem. Tem, porque nós servimos um Deus poderoso, um Deus que pode tudo, um Deus que muda todo o percurso da nossa história. Muda tudo, tudo, tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam e confiam no nosso Deus. Aqui o que era correto primeiro? Perguntar. A quem? Ali aos deuses que eles serviam. Porque quando foi perguntado, foi revelado que havia-se um fugitivo, Jonas. E o que o Senhor quer? Que nós perguntamos para Ele: Senhor, o que eu preciso fazer? Porque o Jonas está aqui na minha embarcação.
Ele está andando comigo. Ele está indo comigo. Porém, ele está fugindo do chamado dele. Tem como lançar ele no mar? Não. Não. Ele vai junto com você. Vai estar junto com você. Infelizmente, às vezes, dormindo. Mas aí é necessário você. Você. Não tirar o seu. A sua bagagem. E andar junto com esse navio. E Jonas. Todo mundo junto. Tem como? Tem. Quando nós deixamos o nosso Deus falarmos conosco. Porque aqui quando eles buscaram a resposta, o Senhor deu. O Senhor deu. E por que não buscar essa resposta antes de tirar o seu? A sua embarcação. O seu particular. O seu íntimo. O seu secreto. Tem como? Tem. Tem como. É buscar ao nosso Deus. É invocar a Ele. É clamar a Ele. E automaticamente Deus vai o quê? Revelar a você que é possível andar com essa embarcação com Jonas. Não tirando nada de você. O que for necessário tirar de você, o Senhor vai revelar. O Senhor vai mostrar. Mas é que a palavra do Senhor nesta manhã está nos dizendo que não há necessidade de você tirar nada de você. Não há uma necessidade de você tirar a sua embarcação, a sua bagagem ali e lançar ao mar. É possível você estar ali com tudo de você andando neste mar. Quem vai trazer a calmaria neste mar? O nosso Jesus. Porque quando nós vemos ali na palavra, onde os discípulos também estavam perturbados com a tempestade que estava no mar. E os discípulos imaginaram que eles iriam morrer. De repente a palavra do Senhor fala que eles foram até o Mestre e acordaram a Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento Jesus falou para a tempestade: acala-te, mar. Aquieta-te, vento. Que lindo. Que autoridade o nosso Deus tem para acalmar a tempestade e calar o vento. Por quê? Porque os discípulos viram que não iriam conseguir. Foram aonde? Até Jesus. Até Jesus. Então é necessário nós irmos até o nosso Deus, falarmos para Ele o que tem acontecido. Essa tempestade, Senhor, está aqui a tempestade. O mar, Senhor, está bravando. Eu acho, Senhor, que o meu barco vai afundar. Será que é necessário eu tirar de dentro de mim a minha bagagem para que eu não venha afundar no barco? Não. O que você tem que fazer? Ir até Jesus, chamar a Ele, falar para Ele o que está acontecendo. Porque quando os discípulos fizeram isso, o Senhor foi lá e acalmou, aquietou aquele vento, acalmou o mar. Então às vezes é necessário nós irmos aonde pode fazer tudo na nossa vida. Por quê? Porque é impossível para nós, mas é possível para o nosso Deus acalmar esse mar, acalmar essa tempestade e não tirar nada, nada, lançar nada fora do barco. Talvez esse marinheiro depois se indagou, olhou e falou: meu Deus, por que eu não fui logo no Jonas? Antes de eu lançar a minha bagagem. Por que eu não fui logo a fundo perguntar aos deuses? Que a palavra fala que eles depois perguntaram aos deuses. E aí foi revelado que havia uma pessoa. Mas por que eles não foram logo em quem que poderia ajudar?
Aqui foi os deuses deles. Lá, os discípulos entenderam que era necessário chamar Jesus. E essa é a palavra desta manhã para os nossos corações. Não precisa tirar nada do barco. Quando você for até Jesus, Ele vai acalmar. Porque a palavra está dizendo que ali neste momento, Ele acalmou o mar e calou o vento. Esse é o nosso Deus. Quando nós confiamos nele, vamos até Ele, Ele acalma o mar e acalma o vento. Amém? E essa é a palavra do Senhor nesta manhã para os nossos corações.